Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o exercício 2 da OBNEP nível 1 de 2008, tá? Eu vou fazer esse exercício de um jeito bem visual que vai abrir a visão de vocês para como trabalhar com frações de uma maneira mais fácil, tá? Vamos lá. Cada uma das figuras está dividida em 16 partes iguais. Em qual delas a parte cinza corresponde a 5/8 da área total? Vamos lá. Primeira coisa, todas as figuras estão divididas em 16 partes. Então, todas as figuras a gente vai pegar um determinado número, que a gente não sabe qual é, né, de fatias aqui, e essas fatias representam um pedaço em 16, cada uma, daquela imagem, certo? A gente quer descobrir o número correspondente a 5/8. Então, uma forma da gente fazer esse exercício é a seguinte. 5/8 equivalem a quantas fatias em 16? Olha só, se liga no negócio. Vamos fazer aqui um exemplo com 5 fatias, né? 5 bolinhas, por exemplo. Se eu pegar e pintar uma bolinha, duas, vai? Eu tenho 5 pedaços e eu peguei 2. Presta atenção. Eu peguei 2 pedaços de 5. Se eu dividir cada bolinha certinho no meio, ó, eu vou rachar essa no meio. Plau, 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 plau. E agora cada metadezinha dessa é um pedaço, tá? Quantos pedaços a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 pedaços. E quantos pedaços estão pintados? 1, 2, 3, 4. Então, 4 décimos é equivalente a 2 quintos. Eu acredito que talvez vocês nunca tenham visto alguém colocar visualmente isso que eu estou colocando dessa forma. Hein? Já dá uma curtida aí. Ó, e agora vem uma explicação algébrica, ou seja, com contas, com manipulação de números ao invés de visual, tá? Como que a gente pode mostrar essa igualdade? Vamos lá. Quando a gente pega um número, era uma vez aqui, ó, esquece isso, deixa isso aqui do lado um tempo, tá? A gente já vai voltar ali. Pensa o seguinte, se eu pegar um número aqui, vamos pegar 7. Se eu multiplicar 7 por 1, isso significa que eu estou pegando uma única parcela de 7. Então, eu não estou alterando. 7 vezes 1 é 7. Se eu pegar 9 vezes 1, eu estou pegando uma parcela de 9. Eu estou somando uma parcela de 9. Então, 9 vezes 1 é 9. Então, qualquer número, não importa qual seja, vezes 1 é esse mesmo número. Por exemplo, o número vezes 1 é o número n. Eu não sei quem é n. Eu não sei quem é n, mas eu sei que n vezes 1 é n. Entenderam? Aqui vocês já vão aprendendo a trabalhar um pouco com variável também. Beleza. Independentemente do número, n vezes 1 vai ser n. Por quê? Porque n vezes 1 significa que eu vou somar uma parcela de n. Isso é n. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu posso escrever 1 como 2 dividido por 2, não posso? Afinal de contas, 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 3 é 1. E faz sentido, porque a gente acabou de falar o seguinte. 7 vezes 1 é igual a 7, né? 9 vezes 1 é igual a 9. Qualquer número vezes 1 é igual a esse número, certo? Qualquer número vezes 1 é igual a esse número. E se eu dividir os dois lados dessa equação por 7? A equação é uma balança. Então, por exemplo, aqui eu tenho 10 bananas e aqui eu tenho 10 bananas. Se eu tirar 3 desse lado, a balança desequilibra. Mas se eu tirar 3 das duas, a balança continua igual. Então é isso que a gente tem que fazer. Olha só, se eu tirar 7 dos dois lados, desculpa, dividir por 7 os dois lados, eu não estou alterando a balança. Ó.
Então, eu vou fazer essa alteração, tá? Dos dois lados. Desse lado, a gente vai ficar com 7 dividido por 7. Desse, 7 dividido por 7 vezes 1. Corta. 1 é igual a 7 dividido por 7. Qualquer número que a gente pegar, n vezes 1 é igual a n. Se a gente dividir por n, isso aqui, qualquer número, pode ser 10, pode ser 5. Desse lado aqui, a gente vai cortar o n. Não pode ser 0, mas depois a gente conversa sobre isso. 1 é igual a n sobre n. Então, n dividido por n é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, se eu multiplicar 7 ou qualquer número por 1, eu não estou alterando o número. E 1, por exemplo, 2 dividido por 2 é 1. Qualquer número dividido por qualquer número é 1. Onde você quer chegar com isso? Onde você quer chegar com isso? Calma, calma. Olha só. Se eu pegar 2 quintos, aqui ó, 2 quintos, e eu multiplicar por 1, eu não estou mudando nada, certo? Eu não estou mudando nada. Só que 1 é igual a 2 vezes 2, concordam? 1 não é igual a 2 vezes 2? Oh, desculpa. 1 é igual a 2 dividido por 2, né? Então, ó, 1 é igual a 2 dividido por 2, certo? Então, se eu peguei 2 quintos e multipliquei por 1, isso continua sendo 2 quintos, eu não alterei o número. 1 é igual a 2 dividido por 2. Eu também não estou alterando nada até aqui, né? Isso é igual a eu fazer a operação. Essa operação, 2 vezes 2 é 4. E 5 vezes 2 é 10. Então, 2 quintos, né? Isso é 2 quintos. 2 quintos é igual a 2 quintos vezes 1, que é igual a 2 quintos vezes 2 sobre 2, que é igual a 4 décimos. 2 quintos é igual a 4 décimos. Entenderam? Então, a gente pode usar essa igualdade aqui na hora de fazer as frações. Beleza, vamos voltar para o nosso problema. Vocês entenderam já o que eu quis dizer. Agora vamos voltar lá para o exercício. A gente tem, o exercício pediu para a gente o que é 5 oitavos. Ele falou assim, ó, essas figuras estão todas divididas em 16 partes. Em qual delas a parte cinza corresponde a 5 oitavos da área total? Então, a gente primeiro tem que saber quanto que essa fração equivale se a gente dividir em 16 partes, né? A gente tem duas maneiras de fazer. Uma delas é usar esse esquema e a outra é fazer com um número. Por exemplo, a gente pode... Vocês percebem que 8 vezes 2 é igual a 16, né? Então, a gente pode usar esse negócio de quebrar. Lembra que a gente aqui tinha 5 fatias, e aí a gente dividiu as fatias em 2 e ficou com 10 fatias? Então, se você tiver 8 fatias, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e você cortar cada uma em duas, cortar cada uma na metade, você vai ficar com quantas? 16. Pode fazer a conta aí se você quiser. Tem 16 pedaços. Você teria pintado 5 dos 8, não é? Porque você tem 8 quintos. 1, 2, 3, 4, 5. Só que você rachou tudo na metade. Então, agora, ao invés de 5, você tem 5 vezes 2, que é igual a 10 pedaços. Então, você tem 10 pedaços de 16 pedaços. Isso tem que ser igual a 5 pedaços de 8 pedaços, né? Então, o exercício está perguntando para a gente qual desses desenhos que tem 16 pedaços tem 10 pedaços pintados. É isso. Outra forma de ver, essa aqui, ó. 5 oitavos é igual a 5 oitavos vezes 1, que é igual a 5 oitavos vezes 2 dividido por 2. Porque 2 dividido por 2 é 1, eu não estou alterando a fração. Então, 5 vezes 2 é 10 e 8 vezes 2 é 16. Então, quantos pedaços eu tenho que ter? Se eu dividir por 16 pedaços, por 16 fatias,
para isso aqui ser igual a 5 pedaços em 8? A resposta é, você precisa ter 10 pedaços. Aí a gente volta aqui para o exercício. Vamos ver quem tem 10 pedaços. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7 pedaços em 16. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 8 pedaços em 16. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pedaços em 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedaços em 16. E esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedaços em 16. Então, ele é a nossa resposta. Por quê? 10 pedaços em 16. Lembra que aqui a gente cortou os pedaços? Olha só o que a gente vai fazer agora. A gente vai juntar os pedaços em pares, tá? Finge que isso aqui, ó, é um pedaço só. Isso aqui é um pedaço só. Isso aqui é um pedaço só. A gente vai juntando em pares, tá? Quando vocês juntarem em pares os pedaços, vocês vão ver um negócio. Vou até dar um zoom aqui ó, nessa imagem para fazer isso. Olha só. Vamos pegar e juntar em dois pedaços, né? Isso aqui vai ser uma coisa só. Então aqui tem um. Aqui tem dois. 3 pedaços. 4 pedaços. 5 pedaços. 6 pedaços. 7 pedaços. 8 pedaços. Vamos ver quantos estão pintados? Um pedaço pintado. 2 pedaços pintados. 3 pedaços pintados. 4 pedaços pintados. E aí, se você juntar esse e por aqui em cima, ó, 5 pedaços pintados em 8. Então, tem 5 oitavos. Então, essa é outra maneira de ver. Então, aqui a gente tem muitas maneiras de enxergar a mesma coisa no exercício. Bora para o próximo.